Tem uma pergunta bombástica aqui, pastor César, para você e para o pastor Tiago Santana. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Peça aos pastores para dar bases bíblicas para congregar. Existem no Novo Testamento versículos que dizem claramente para congregar-nos. Com exceção de Hebreus 10, 25, Deus abençoe excelente os programas de debate, ouço todos os dias. Meu nome é Natan. Quem quer começar a responder esta pergunta para o Natan? Jesus mandou que seus discípulos se reunissem regularmente, por exemplo, para comer o pão e o vinho em memória dele. Os apóstolos seguiam essa ordem. Em Atos capítulo 2, verso 42, eles se reuniam sempre baseados no templo. No começo, a igreja... O começo da igreja foi templário, e depois a igreja passa a se reunir nas casas. Depois de Atos capítulo 8, uma fuga ali dos irmãos, e ficaram somente os apóstolos em Jerusalém. Em Coríntios capítulo 10, versículo 16, enfim, são muitos versículos falando que a igreja, sim, tem que se reunir. Essa história dos desigrejados, de que a igreja passa a ser institucional só depois de Constantino, isso é uma falácia muito grande, pastor Elias, porque quando aconteceu o concílio de Nicéia, que inaugura esse namoro entre que é a cereja do bolo do Constantino e tudo mais, quem foi lá? Os bispos. Quem eram os bispos? Quem eram os presbíteros? Quem eram os diáconos? O que o Constantino tinha a ver com isso? Não tinha nada a ver com isso. Então, a instituição igreja, na Bíblia, já é organizada com pastores, presbíteros, diáconos, bispo, apóstolo, missionários e tudo mais. E isso não faz sentido se cada um for um crente avulso. Uma coisa que é importante, né? Por exemplo, a instrução do batismo não foi dada para a pessoa se batizar sozinha. Então, se não houvesse a necessidade de uma igreja enquanto um corpo identificável de discípulos de Cristo, que se reúnem em torno do evangelho, a pessoa poderia se batizar sozinha. Ela dava um mergulho, pronto, estou batizado. Não, para ser batizado, alguém precisa te batizar. E o batismo tem muito esse sentido de você ser inserido também num corpo místico, numa comunidade, né? Os cristãos, desde o início da igreja, se reúnem numa assembleia. A palavra eclesia, né? Eclésia vem de assembleia. Então, não existe... acho que formatos e modelos podem ser discutidos, até porque o Novo Testamento não tem um regimento, né? Como um código condominial sobre como deve ser exatamente o culto, tudo certinho, né? Por isso que existem várias tradições, vários modelos. Mas dizer que a pessoa pode ser cristão sozinho, isso não tem base nenhuma no Novo Testamento. E sem contar que nas cartas de Paulo ele disse, olha, saudai fulano de tal e a igreja que está na sua casa. A igreja que está em Corinto, a igreja que está em Colosso, a igreja que está em Filipos. O que era? Era uma comunidade onde os crentes se reuniam. Quando Jesus ele vai enviar as cartas, ele envia cartas para 7 igrejas da Ásia. Então, existia sim um local. E era um costume, visto que nós somos o povo da Bíblia, então nós devemos seguir aquilo, o modelo da Bíblia. Então, o que os apóstolos faziam? Eles se reuniam nos templos e nas casas. Nos templos e nas casas. Então, aquela desculpa, não, eu só vou me reunir nas casas, eu não preciso de um local físico para eu me reunir, e não encontra amparo nas Escrituras Sagradas, porque o próprio Senhor Jesus, os apóstolos, sempre se reuniam no templo e nas casas. Tem mais uma coisa, por exemplo, o texto que o desigrejado mais gosta é Mateus 18:20, que fala que quando tiver 2 ou 3 reunidos, aí estou eu no meio deles, então eu não preciso de nada se tiver 2 ou 3. Só que esses 2 ou 3 que Jesus menciona, são 2 ou 3 que estão ali para ganhar o irmão faltoso diante da comunidade cristã. Exatamente. Entendeu? Então, há uma inversão aí. Não, ali Jesus... Eram 2 ou 3 reunidos para preservar a comunidade. Exatamente. Lá em Mateus capítulo 18, que é o texto, eles sempre citam o versículo de número 20, né? Mas lá começa no 15 a perícope. Ele fala assim, ó, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguir entre ti e ele só, se ele se arrepender e ganhar teu irmão, se não te ouvir, leva consigo 2 outras pessoas
pessoas, para que pelo depoimento de 3 toda a palavra se estabeleça. Se ele não resolver, então você apresenta isso para a igreja. Se ele recusar-se a ouvir a igreja institucional, o grupo, então considera como gentio e publicano. Aí no versículo 20 ele fala, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos, quer dizer, ele esquece de ler esse antes. próprio texto, o contexto imediatíssimo do assunto, está mostrando ali um povo organizado, com liderança, onde uma pessoa errou e tem de ser repreendida pelo grupo, pelo colegiado, quer dizer, então é muito fácil mostrar que Jesus mandou se reunir, é muito fácil. Muito bem, nós temos áudios, vamos para o primeiro áudio do WhatsApp. Bom dia, eu sou o André aqui do Rio Grande do Sul. E sim, uma pessoa que não faz parte de nenhuma denominação faz parte sim do corpo de Cristo. É necessário diferenciar pessoas fora do sistema denominacional com pessoas fora do corpo de Cristo. Se pagarem a passagem para mim, eu vou aí no debate e defendo esse princípio. Você não precisa fazer parte de uma denominação para fazer parte do corpo de Cristo, assim como Jesus, Paulo, Pedro e João não fizeram parte de nenhuma denominação. Bom, se ele tivesse numa igreja, não precisaria pedir dinheiro pra gente para pagar a passagem dele, porque a igreja local dele enviaria ele para cá. Essa é a diferença. Tem um ponto aí interessante, né, pastor César, que é o seguinte, né? Ele tem uma posição antidenominação, né? Verdade. Ou não denominacional. Isso é muito comum. Por exemplo, lá na Baixada Santista tem uma igreja que também é antidenominação e ela se denomina a igreja, em cada lugar que ela está, ela se denomina a igreja da cidade tal, né? Mas é uma denominação. Então, é uma denominação, acaba sendo, quando a pessoa diz assim, olha, quando que nem esse irmão ele diz assim, olha, o sistema, né, é muito utilizado esse termo, né, ele é um conceito completamente sem qualquer fundamento. Por quê? Não existe nada sem sistema na realidade, não existe, só espíritos não tem corpo, não tem modelo, não tem estrutura. Tudo que nós fazemos tem alguma estrutura. Eu entendo a posição da pessoa, e eu lido com isso diariamente. Eu entendo a posição da pessoa que tem crítica ao modelo denominacional mais comum e frequente e diz, estou fora desse modelo, ok? Mas essa pessoa precisa entender que ela cria outro modelo. Ser antissistema é um jeito de ter um sistema. Porque, a não ser que ele diga, eu sou um cristão solitário que não participo de denominação, mas também não participo de nenhuma congregação ou comunidade. Aí ele tem uma posição realmente antissistêmica e solitária. Porque a partir do momento que a pessoa diz assim, olha, eu não estou vinculado a nenhuma denominação, eu me reúno com o irmão sem denominação, que virou a igreja do sem denominação, virou uma denominação. Parece que temos mais um áudio? É isso? Temos mais um áudio, por favor. Bom dia, irmãos. Roberto de São Vicente. Eu acho que a palavra desigrejados não cabe para os irmãos que estão desinstitucionalizados, ou seja, não estão participando de nenhuma instituição, mas estão em comunhão com irmãos, né? E estão procurando uma igreja saudável para congregar. Desigrejado, eu acredito que o nome já diz, né? Alguém que está fora, alguém que não tem cobertura, alguém que não está num abrigo, ou seja, não faz parte do corpo de Cristo. Bom, vamos lá. O irmão aí que não tem o dinheiro da condução para vir para cá, é isso que eu estou te falando. A igreja, a comunidade cristã, porque se ele fala assim, não, eu me reúno aqui com 4, mas nós não temos, então, já é instituição. Sabe o que vira, pastor César? Vira assim, ó, eu conheço uma situação parecida lá na minha cidade, né? Por exemplo, se eu começo a me reunir com os irmãos e falar assim, ó, nós não somos uma igreja, nós não somos uma denominação, nós vamos nos reunir aqui na igreja, na casa do Elias. Virou a igreja da casa do Elias. Ganha o nome. É o que tá nas cartas de Paulo. É o que acontece, exatamente. Tá nas cartas Esse irmão aí, não sei o nome dele, né? Mas se ele se reúne lá com 4 ou 5 pessoas... E ele já é uma instituição. Já é uma instituição. Já tem hora para começar o culto, tem local identificável, tudo identificável. É uma denominação, embora ele diga que não é. Agora, o que esse irmão acabou de falar sobre o áudio, eu creio que é resultado do que vem acontecendo
de forma assim, bastante recorrente. Existem pessoas decepcionadas às vezes com o pastor da igreja, decepcionadas com alguma injustiça que lhe causaram, ou decepcionadas com algum escândalo que ocorreu dentro da igreja, e ele não tem estrutura, até porque aquela igreja não ofereceu estrutura. Um líder que está realmente não firme no Senhor, ele mesmo não tem crescimento, o que é que ele vai oferecer para os seus membros? Então, mas aí, Elias, a gente volta naquilo que eu falei no começo, no primeiro bloco, tudo isso tinha na igreja primitiva. Não digo, caracterizar essa pessoa, taxá-la como desigrejado, o fato dela ter saído daquela igreja, está procurando... Não, não é um desigrejado. Não, isso não é um desigrejado. Agora existem aqueles, por exemplo, o pessoal da teologia reversa, foram da Assembleia de Deus ou foram batista, hoje estão militando contra a palavra de Deus, lutando contra Cristo, contra a revelação bíblica. É o desigrejado que é contra, radicalmente contra a igreja e contra Deus. Aí eu aposto. Aí o inimigo da cruz também sempre teve, entende? Então, só que as pessoas, se você falar isso pra ele fica ofendido. Ele fica ofendido, mas peraí, mas você é contra o que Jesus falou sobre a igreja? Porque Jesus, lá em Mateus 16, lá em Mateus 18, que eu estou citando aqui, o próprio texto dos 2 ou 3 reunidos no meu nome, é um contexto, é uma das únicas vezes que Jesus Cristo fala sobre a instituição, a igreja. Entende? Então, em Mateus, acho que ele fala 2 vezes, e uma delas é nesse mesmo texto. Então, dizer que a pessoa, ele é contra toda reunião, não, então ele não é irmão. Verdade. Então ele não é irmão. E é contra a palavra, contra Cristo, né? Exatamente. Então ele se batiza sozinho, ele toma ceia sozinho, ele traduz a Bíblia sozinho, ele se resolve sozinho. Agora, só pensar assim, se todo crente... É a mesma coisa do movimento LGBTQIA+. Mesma coisa. Porque assim, se esse movimento ganhar o mundo, acabou a humanidade. Dentro de pouco tempo. Não, acabou a humanidade. Ninguém não se procria. Entendeu? É a mesma coisa o desigrejado. Se esse cara que ele chamou aí, que falou que se a gente pagar, dá o dinheiro para ele, ele vem. Tá, se todo crente no mundo for igual a ele, acabou a igreja. Verdade. Acabou, não, ninguém mais traduz a Bíblia, não se envia missionário, não se dá assistência aos pobres, porque a igreja está no mundo também para isso. Porque a igreja, acabou. A igreja é identificável, né? A congregação identificável de discípulos, ignorando o modelo, a discussão de modelos, né? Ela é um sinal histórico do reino de Deus. Ela é aquela comunidade que preserva ali, né, a mensagem e a continuidade da igreja.